Olá, pessoal, boa tarde. Hoje, na nossa aula de português, nós vamos ter algumas interpretações textuais, tá certo? Então, é importante, gente, que você estude bastante essa questão de leitura, de interpretação de texto, porque muitas coisas que vocês vão fazer na frente é referente a isso. Então, você tem que saber ler, você tem que saber interpretar o texto, o que o texto está dizendo, tá certo? Por isso, o nosso livro ele é cheio de textos com interpretações e também com vocabulários, que é para você ir conhecendo novas palavras, né? Que você não sabe o significado, você aprende a falar melhor, você aprende a falar palavras certas. Então, é muito importante, tá bom? Então, nesse primeiro texto aí, ele está falando de uma notícia, né, de um museu da cidade que ela está recebendo exposição de animais exóticos. Então, é uma exposição da fauna do mundo, tá bom? Então, nessa exposição vai ter o quê? Animais, né? Então, vai ter vários animais. Então, o público-alvo, gente, desse evento é a exposição, ela se destina às crianças e os pais também, tá certo? Então, ela tem a curadora, que é a pessoa que está fazendo a exposição, ela tem a esperança de que os pais e os filhos eles possam aprender sobre os animais de diferentes partes do mundo, né? E essa exposição ela está trazendo animais e réplicas de animais, ou seja, as réplicas você vai ver lá no vocabulário que as réplicas elas são cópias, né, de uma obra de arte. Ela é uma cópia de um animal. Não é o animal de verdade. É como se fosse uma obra de arte, uma escultura, uma pintura. Então, assim vai, tá certo? E as informações, os visitantes, eles têm informação sobre a origem e a dieta dos animais que são estrangeiros. Então, gente, uma história bem interessante, né, que você pode ler no seu livro. Aí, após você ler, você faz ali uma leitura no vocabulário para você ver o significado das palavras, tá certo? Então, é muito importante que você leia com atenção. Também nós estaremos falando sobre os sinais gráficos, certo? E começa com esse pequeno texto que fala: o cão comeu as maçãs de Lívia. O pior é que ela gostava tanto do pulguento que se chamava Babar, que nem ligou para o dinheiro perdido e foi-se embora a brincar. Ah, Lívia. Então você vai ver aí que esse pequeno texto ele foi escrito pelo Eurico Santos, certo? E nesse pequeno texto, gente, existem vários sinais gráficos. Tia, e que sinais gráficos são esses? Os sinais gráficos, gente, são os sinais, né, que indicam a pronúncia correta da palavra. Por exemplo, o acento agudo, ele indica a pronúncia aberta da vogal. Açúcar, cajá, José, vovó, entendeu? Ele dá aquela força maior à vogal, certo? Se não tiver o acento agudo, você não coloca essa pronúncia mais aberta da palavra. Também nós temos o acento circunflexo, que ele indica uma pronúncia fechada da vogal, lâmpada, suflê, cômodo, entendeu? Se fosse um acento agudo aí, seria lápada, entendeu? Com uma força maior. Como é um acento circunflexo, que a gente costuma chamar de chapeuzinho, que não é chapeuzinho, viu, gente? Mude, agora você vai dizer acento circunflexo, tá certo? Também nós temos o tio, que é usado nas palavras com o som nasal, né? Então, também eles são usados nas vogais, no caso da mãe, da mão, do não, pão. Então, essas palavras que têm um som mais anasalado, que sai mais pelo nariz, eles têm esse tio. Também nós temos aí, gente, o hífen, que muita gente não sabe muito bem o que é esse tracinho, né? E coloca lá, tracinho. A partir de hoje você vai dizer hífen. E ele une as palavras diferentes, formando uma só, separada,
Ele também é usado para separar as sílabas ou ligar pronomes e verbos. Então, vamos ver aí. Um nome que tem um hífen, por exemplo, guarda-chuva. Você vai ver que ele vai formar, se eu juntar o guarda e o chuva, ele vai formar uma palavra só, que é um objeto que nós usamos. Então, para dizer guarda-chuva, eu tenho que botar um hífen entre o guarda e o chuva, para ficar uma palavra só. Guarda-roupa, do mesmo jeito. Guarda, hífen, roupa. Beija-flor, mesma coisa. Beija, hífen, flor. É quando você junta duas palavras para formar uma só, certo? E também o hífen, ele é usado para separar as sílabas, que a gente sempre costuma dizer tracinho, só que não é tracinho. A partir de hoje você vai dizer hífen, tá certo? Também nós temos o cedilha, que tem gente que não sabe, mas o cedilha, ele é esse acento que fica embaixo do C, gente. Tem gente que achava que o cedilha era uma outra letra do alfabeto, mas não é. Então, por isso que não tem cedilha no alfabeto. Tem a letra C e ele tem esse acentozinho que é chamado de cedilha, certo? Então, ele aparece embaixo da letra C e dá a ele um som de S antes das vogais, A, O e U, certo? Por exemplo, paçoca. Então, essas palavras que têm o cedilha, ai tia, como é que eu sei se é cedilha ou se é S? Você vai observar. Se a vogal que vem depois é um A, um O ou um U, então vai ser um cedilha, não vai ser S, tá certo? Olha a dica aí, ótima. E também nós temos o apóstrofo, que poucas pessoas conhecem esse acento gráfico, esse sinal gráfico. E ele indica a supressão de uma letra de uma palavra. Então, é quando você tira uma letra. Como você pode ver o exemplo aí, a gota d'água. Observe que d'água não tem o A. Ficou só o D com o apóstrofo em cima, que é tipo uma vírgula, certo? É como se fosse uma vírgula pequena do lado da letra, em cima da letra. Então, esse apóstrofo, ele é usado para isso. É quando você vai escrever uma palavra, para não ficar DA, d'água, DA, água, vai ficar dois A junto, o que ele faz? Ele usa um apóstrofo, que aí ele tira esse A e vai ficar d'água, certo, gente? Então, esses acentos, eles já eram muito conhecidos por vocês, eu tenho certeza. Porém, poucos de vocês sabiam o nome deles ou para que eles eram usados, tá certo? Então, é muito fácil, é só você olhar o livro que vai dar certo para você responder, tá certo, gente? Então, depois que você fizer a atividade sobre os sinais gráficos, você vai ter aí tipo uma história em quadrinhos para você ler e responder mais algumas questões sobre essa história em quadrinhos, tá certo? E na história em quadrinhos tem dois meninos conversando. E um diz assim: hoje vai ser um dia daqueles. O outro diz: espero que joguemos bem. Aí o outro diz assim: não se preocupe, temos a nossa arma secreta. Aqueles snobs do colégio St. Paul vão ter uma lição hoje. Então, gente, eles conversaram aí, como vocês podem ver, vai ter um jogo, né? E eles estão aí tendo uma arma secreta que não foi revelada, tá bom? Então, você vai, depois que você fizer essa pequena leitura desse quadrinho aí, você vai responder as questões de acordo com essa pequena leitura, tá certo? Então, também tem o vocabulário, viu, gente? Olhe para você ver um texto tão pequeno, uma história tão pequena, né, em quadrinhos. Existem aí pelo menos 3 palavras que provavelmente você não sabe o significado e que hoje você vai aprender mais 3 palavras novas no seu vocabulário, tá bom? Então, a atividade de vocês é essa, a explicação foi essa, certo? Então, qualquer coisa, vocês podem me chamar, que eu estou aqui disponível para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima.